Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, mexe com a vida de muita gente, a ansiedade. Mas vamos olhar para ela de um jeito um pouco diferente, uma perspectiva que pode mudar totalmente o jeito que a gente entende e, o que é mais importante, o jeito que a gente trata essa questão. A ansiedade, na sua essência, é um mecanismo de sobrevivência, né? É o alarme do nosso corpo preparando a gente para um desafio. Mas a grande questão é, qual é o ponto em que esse alarme para de proteger e começa, na verdade, a adoecer? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Então, para começar, vamos fazer uma distinção que é fundamental. Precisamos separar a ansiedade que todo mundo sente daquela que vira um problema clínico de verdade. A diferença aqui é gritante. De um lado, temos a ansiedade fisiológica. Ela é funcional, protetora, um alarme que a evolução nos deu. Do outro lado, a gente tem a ansiedade patológica, que é uma resposta completamente desproporcional, que prejudica o dia a dia e causa um sofrimento real. É a diferença entre estar alerta e viver num estado de alarme que nunca desliga, que paralisa. Agora, a gente chega na ideia central desta análise. É uma analogia que ajuda a reorganizar todo o nosso pensamento sobre o assunto. E se a ansiedade que uma pessoa sente não for o problema final, mas sim um sinal? Pensa bem. Assim como a febre, que avisa que tem algo errado no corpo, a ansiedade pode ser um alerta de que algo mais profundo está acontecendo na saúde mental. Na medicina, isso tem até nome. É um sintoma inespecífico. A febre é o exemplo clássico. Ela não diz o que está causando o problema, só diz que existe um problema. E a ansiedade, olha, funciona de um jeito muito parecido. O processo médico é bem claro, né? Ninguém trata só a febre com antitérmico e pronto, está resolvido. Um bom profissional investiga o que está por trás. É uma infecção? É viral? Uma inflamação? O foco é sempre na causa, na raiz do problema. Agora, vamos aplicar essa mesmíssima lógica à ansiedade. Se uma pessoa chega com um quadro de ansiedade, tratar só com ansiolítico, sem investigar a fundo, é como dar o remédio para a febre e ignorar a infecção. A boa prática clínica exige uma investigação. Qual é a verdadeira origem dessa ansiedade? Certo. Então, se a ansiedade é a fumaça, onde é que pode estar o fogo? Vamos ver algumas das possíveis condições que podem estar se manifestando como ansiedade. A lista é bem variada, como se pode ver. A ansiedade pode vir, sim, de um transtorno de ansiedade primário como TAG. Mas ela também pode ser um jeito do toque se manifestar, ou de um trauma não resolvido, de um episódio depressivo, ou, e aqui a atenção tem que ser redobrada, de um quadro de transtorno bipolar. É exatamente aqui que a nossa análise chega no ponto mais crítico de todos, porque errar o diagnóstico da causa não é só ineficaz, pode ser ativamente perigoso. Essa frase precisa ser levada muito a sério. Quando a gente fala de saúde mental, uma intervenção errada pode piorar e muito o quadro de uma pessoa, em vez de ajudar. E aqui o contraste é de arrepiar. Se a ansiedade é um sintoma de depressão unipolar, um antidepressivo comum pode funcionar super bem. Mas se essa mesmíssima ansiedade for, na verdade, um sintoma de transtorno bipolar que ainda não foi diagnosticado, o mesmo remédio pode ser uma catástrofe. Ele pode induzir o que se chama de virada maníaca, que é um episódio gravíssimo de euforia ou irritabilidade, ou piorar toda a instabilidade de humor no longo prazo. O risco é real. Esse dano que é causado pelo próprio tratamento tem um nome clínico: iatrogenia. É o que acontece quando a intervenção, que era para curar, acaba causando mais problema. E no caso da ansiedade que está mascarando uma bipolaridade, o risco de iatrogenia é altíssimo e as consequências podem ser bem severas. Então, o ponto central de tudo isso é que a ansiedade nos força a olhar mais fundo. Ela exige uma investigação cuidadosa, um verdadeiro trabalho de detetive clínico, sabe? Essa citação resume tudo perfeitamente. A questão não é diminuir o sofrimento da ansiedade. Pelo contrário, é respeitar esse sofrimento como um sinal importantíssimo. É preciso ir além do que está na superfície para entender a arquitetura completa do que está acontecendo e aí sim oferecer o tratamento correto e, principalmente, seguro. E a gente termina com essa reflexão. Talvez a pergunta mais importante diante da ansiedade não seja como eu paro isso, mas sim o que isso está tentando me dizer. Pensar sobre isso pode ser o primeiro passo para um diagnóstico preciso e um cuidado que seja verdadeiramente eficaz.